Eu vou tentar projetar aqui slide, que a gente vai conversando um pouquinho, e em cima da nossa conversa, a gente vai desenvolvendo, a gente vai falando sobre esse tema de hoje, que a gente vai falar e fazer com vocês. Nós vamos falar sobre o tema avaliando o autista na escola. São os pressupostos para a otimização da aprendizagem. Nesse momento, né, de pandemia, eu estou aqui enquanto psicopedagogo, estou aqui também enquanto professor, né? A minha formação, eu sou formado também como professor de matemática, sou professor universitário também, e também da escola pública, rede pública, e também privada de ensino. Trabalhando como psicopedagogo, entendo e compreendo alguns conceitos, algumas questões que os pais nos trazem, que as mães nos trazem, os professores também nos trazem de dificuldades dentro da escola. Então, sobre isso que a gente gostaria, né, de desenvolver um diálogo, tecer um diálogo com vocês aí, tá? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, sobre a avaliação do autista dentro da escola. Mas antes da gente pensar em avaliar, pensar na avaliação, o que seria importante para otimizar essa aprendizagem do autista dentro da escola? O que seria importante para que a gente pudesse tecer as ideias e compreender melhor essa aprendizagem do autista? O que vocês acham aí que deveria ter? Para ficar mais fácil, eu sei que algumas pessoas têm vergonha, vai para o chat aí, pode digitar que a gente vai lendo aqui. O que vocês acham que deve-se pensar, né, para otimizar a aprendizagem do autista na escola? Podem escrevendo aí que a gente vai dando uma olhadinha junto com vocês aí do que vocês estão falando, o que vocês estão pensando aí. Deixa eu ver. Podem escrevendo, pessoal, que a gente vai vendo aí o que vocês estão escrevendo aí. Alguns já colocaram aqui no chat, né? Alguns estão falando que está sem áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Se não estiverem me ouvindo, podem colocar aí que a gente vê o que está acontecendo. O que vocês acham que seria importante para otimizar a aprendizagem aí? Vamos lá, estou esperando vocês aí com as informações, hein, gente? Não quero conversar sozinho hoje, não. Pistas visuais, lúdico, mediação. O que mais? Material concreto. Primeiro, um diagnóstico. Muito importante essa questão aí do diagnóstico. O que mais? O que vocês sugerem que seria importante para a gente otimizar a aprendizagem? Diálogo fundamental entre qualquer parte, entre escola e família, família e escola, professor e aluno. Conhecer as particularidades, dificuldades dos alunos, materiais adaptados, plano de ensino individualizado, afeto, conhecer o aluno e trabalhar de acordo com as potencialidades dele. A Ana Elisa está falando sobre empatia, muito importante. Tudo que vocês estão falando é super importante. O que mais, pessoal, que vocês acham que a gente deveria pensar para otimizar a aprendizagem do autista? O que mais que vocês sugerem? Rotina. Precisa de rotina. Ana Bortolini, acho que não está conseguindo escrever no chat. Pode falar, Ana. Pode abrir o microfone e falar. Com a mãozinha levantada. Hiperfoco, diálogo e acompanhamento de todos os profissionais que acompanham o autista com a escola. Enfatizar as aprendizagens anteriores, convivência, previsibilidade. Muito bem. Começar a vir para cá, começar a fazer eventos aqui, olhar mais para a cidade, porque a cidade já abraçou a causa da educação aí com o seu apoio. Criar vínculo, sala de recursos,
São fundamentais. Vocês estão craques, hein? O que mais que a gente precisa? Parceria entre escola e família, capacitação de AT. Muito bem. Sabe o que a gente precisa, em primeiro lugar? Vou falar agora também como professor. O que a gente precisa, então, para que nós consigamos ter uma vinculação com a escola? A gente precisa de família apoiando a escola, apoiando os professores, independente da formação, da organização familiar, do núcleo familiar. A organização parental é fundamental. Uma família que não apoia as terapias, uma família que não apoia a escola, uma família que não apoia os objetos e objetivos de estudo, é uma família que poda e tolhe a otimização da aprendizagem do seu filho autista. A família, essa organização parental é fundamental. Uma casa que é tumultuada, que não tem uma rotina estabelecida, uma vinculação familiar, uma organização celular ali do parentesco com esse autista, muitas vezes vão podar a aprendizagem, vão podar e tolir o que seja otimizada essa aprendizagem que a gente busca. Independente do grau, independente da organização. Muitas vezes, a escola precisa do apoio para que ocorra a aprendizagem. A aprendizagem da escola são 4 horas, gente, 4h30 dentro de uma escola. As escolas integrais chegam até 8 horas, 9 horas. Dentro da escola para aprendizagem, a família são 24 horas. Aonde é mais fácil que a aprendizagem ocorra, aonde é mais fácil que ali ocorram vínculos, ocorram processos, sistematização das terapias, a família é fundamental. Essa organização familiar, ela faz com que o paciente, né, no caso, o autista, ele tem uma estabilidade, ele tem um objetivo, ele tem um foco, e ele consiga, acima de tudo, assimilar aquilo que foi proposto da aprendizagem e a vinculação que a aprendizagem seja efetivada. A família é aquele elo com a escola, em que vão fazer a corrente para amarrar as terapias que são propostas ao indivíduo e também amarrar os objetivos serem cumpridos. Sem uma organização parental, não há aprendizagem. Sem uma organização parental, não há vinculação. A outra questão que eu trago para vocês nessa noite é a questão dos direitos do autista na escola serem cumpridos. Vocês falaram muitas questões e estão corretas, né? E eu vou comentar cada um dos tópicos principais aqui da educação, dos direitos do discente autista na escola, para que a gente consiga vislumbrar isso dentro da otimização da aprendizagem. A legislação, ela é clara, a legislação ela é coerente e a legislação é fundamental para que o processo da aprendizagem ocorra. Na legislação, são assegurados direitos que o autista tem, o discente autista tem na escola. A Lei 12.764, né, de 27 de dezembro de 2012, que é também chamada de Lei Berenice Paia, ela é uma lei que foi fundamentada e legalizada para o autista, para considerar, organizar todo o trato do autista, né? Primeira coisa, o que considera como como autista por essa lei? Ela tem todo um prospecto, ela tem toda uma organização do autista nessa lei. O que ele fala? O que essa lei fala claramente? O autista é aquele, né, que vai ter as questões de comunicação, interação, de participação social
com prejuízos ou não. A lei fala mais ou menos nesses critérios. Mas o que a gente tem que analisar? Ela determina no artigo 1º e 2º que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerado com deficiência para todos os efeitos legais. Essa palavra deficiência, dentro do meio acadêmico, dentro do meio escolar, ela se tornou um peso. Mas nós queremos trazer essa palavra hoje não com o peso que ela traz judicialmente, mas com os direitos que ela abarca, ela traz dentro de si. Todos os direitos, né, que qualquer pessoa dita com deficiência tem, os autistas também terão, né? O direito de passar na frente da fila, não ter fila, o direito dele ser atendido antecipadamente, esses direitos todos são referendados por essa lei. Então, todas as conquistas de outros grupos prioritários, os autistas também abarcaram com essa lei. Agora, uma nota técnica que foi falada até pelo ministro da Educação, ele que escreveu essa nota técnica, que nós temos que colocar aqui, e muitas vezes não são cumpridos, é o direito ao professor de apoio, ou acompanhante terapêutico, ou monitor, desde que seja sem ônus. Isso não tem sido cumprido dentro da rede privada de ensino. O que nós temos visto dentro da rede privada são aberrações que têm acontecido, que nós temos que chamar a atenção. Por exemplo, pais que pagam um acompanhante terapêutico ou um professor de apoio para ficar com o filho na sala de aula. Isso não pode ocorrer. Isso é crime. Em primeiro lugar, o pai não tem vinculação com a escola. Qualquer pessoa que esteja dentro da escola tem vinculação trabalhista com a escola. Eu quero colocar algumas questões aqui para pais que pagam acompanhantes terapêuticos, para que pensem e reflitam. Se acontecer algum acidente de trabalho, gera um problema para a escola, que deixou que o acompanhante terapêutico ficasse sob o pagamento do pai, gera um problema para o pai e gera um problema, acima de tudo, trabalhista. Por quê? Quem trabalha na escola está mediado às regras da escola, à supervisão da escola, não à supervisão paterna. Pai e mãe não pagam funcionário para trabalhar na escola, isso não existe. Judicialmente, isso não está fundamentado pela legislação. A nota técnica que o ministro da Educação coloca é o seguinte: as instituições de ensino privadas, submetidas às normas gerais de educação nacional, deverão efetivar a matrícula do estudante com transtorno de espectro autista no ensino regular. Faço um parênteses aqui. A nota técnica é clara: ensino regular. Sabemos que cada autista é um autista, cada autista apresenta suas especificidades. Alguns terão que ser atendidos complementarmente em escolas ou entidades para que o seu tratamento seja garantido com qualidade, mas a legislação é clara, ela pede que ele seja matriculado no ensino regular, não em classes especiais, não em classes não fundamentadas, não deixado na biblioteca com apoio terapêutico, classes regulares. Quero deixar claro isso com vocês. Uma aprendizagem otimizada, ela não ocorre se pega-se o aluno, isola-se ele em algum canto da escola para que a aprendizagem ocorra. Pode ser que aquele aluno tenha o silêncio que ele precise, pode ser que aquele aluno ele tenha uma aprendizagem diferenciada, mas ele não terá uma aprendizagem em sala, em ensino regular desse jeito. Nós sabemos que o mundo ele tem suas dificuldades, seus problemas, e quando a gente faz essa seleção, esse apartheid educacional, colocando o aluno ali no cantinho
da sala de refeição, da sala de onde, geralmente nas escolas aqui em Minas a gente chama de merenda, né? O cantinho da merenda. Não sei como é que chama nos outros estados, aqui tem muita gente de outros estados, mas muitas vezes essa questão é colocada de lado, é colocada a criança de lado, é colocada a criança ali sem a fundamentação, sem o olhar do professor. E eu vou falar disso daqui a pouco, com maior funcionalidade. O aluno tem que estar vinculado à sala regular. Não adianta deixar o aluno numa sala regular fazendo atividades que nada corroboram para a sua aprendizagem. Se os alunos estão tendo aula de matemática, o aluno autista está colorindo coisas que não tem nada a ver com a matemática. O aluno está ali vendo seu hiperfoco, brincando com os seus objetos. Isso não é aprendizagem, isso não é regularidade. Nós temos que chamar atenção para isso. O custo desse atendimento integrará a planilha de custos da instituição de ensino, não cabendo repasse de despesas decorrentes da educação especial à família do estudante. Pai e mãe não pagam o acompanhante terapêutico. Pai e mãe não pagam por esse serviço adicional. É lei, é direito. Lei nós não questionamos, cumprimos, né? Essa questão tem que estar lá dentro da escola, tem que estar inserida, imbuída na educação. Isso em qualquer nível de ensino, né? Em qualquer nível, essa legislação, ela fala claramente isso. Com relação ao professor de apoio, né? O que a LDB ela nos fala? Ela já havia previsto a figura desses profissionais. São profissionais especializados, né? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Se nós temos um autista de alto rendimento, né, de altas habilidades, aí, o que nós temos que fazer? Trabalhar com ele essas habilidades. Se ele é um autista com classificação moderada, nós temos que pegar esse autista e trabalhar com ele dentro das suas potencialidades. Agora, o que nós não podemos é deixar de trabalhar com ele, deixar com que a aprendizagem dele não tenha otimização, deixar que a aprendizagem dele não tenha vínculo, não seja funcional para ele. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professor do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Ou seja, não adianta colocar o nosso estudante, o nosso discente autista numa classe regular, colocar uma pessoa, acompanhante terapêutico, que não tenha capacitação, que não tenha vinculação, para ficar apenas do lado dele. Nós estamos trabalhando, né, essa visão da educação por bengala. O que é educação por bengala? Nós colocamos ali muletas para o nosso aluno e não colocamos ele na sua autonomia, na sua aprendizagem, na sua significação daquele ambiente. Nós estamos deixando que a aprendizagem daquele aluno seja otimizada, nós estamos fundamentando ela na dependência de pessoas. O professor de apoio está ali para dar asas e não para dar bengala para o nosso aluno, muletas para que ele caminhe sob o andado dele. O professor de apoio, o atendente terapêutico ou monitor, como vocês chamam no seu sistema de ensino ou nas suas classes regulares, ele vem para poder somar a aprendizagem daquele aluno, ele vem para otimizar. O professor, então, ele não precisa dar assistência àquele aluno? Errado. Esse é um mito que nós temos que quebrar dentro da educação. O professor, ele vem para somar junto a esse atendente terapêutico, a esse professor de apoio. Ele vem para otimizar a aprendizagem daquele aluno. Ele tem que trabalhar com aquele aluno também. Aquele aluno também faz parte dos alunos que estão sob o seu cuidado, sob a sua perspectiva de educação.
Depois da Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo, a gente vê que algumas coisas adicionais, alguns conceitos, algumas organizações foram integradas a essa questão do autista, né? Uma outra coisa que a gente tem que falar, o direito a não ter recusa de matrícula, tanto na esfera pública como na privada. O gestor escolar ou autoridade competente não pode recusar a matrícula de aluno com TEA ou qualquer outro tipo de deficiência. Na legislação, será punido de 3 a 20 salários mínimos, caso isso ocorra. Na reincidência, será aberto processo administrativo, né? Se for público, haverá perda do cargo. Então, nós temos que ter essa lei totalmente fundamentada e aplicada. Para que os direitos, para que a otimização do nosso aluno ocorra, esses direitos também têm que ser a eles levados, tem que ser a eles também disponibilizados. Essa é a Lei 12.764, né, a chamada Lei Berenice Piana, que é uma ativista da causa. Vocês podem consultar aí nesse linkzinho aí, com esse código aí, vocês podem consultar na íntegra essa legislação para ficar mais claro para vocês. O direito à classe regular, né? Esse direito, ela fala bem claro o seguinte: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluindo nas classes comuns de ensino regular, nos termos desse inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. O acompanhante será especializado para estar com esse discente autista dentro da sala de aula. Fundamental que a gente veja uma outra questão. Fundamental que a gente vislumbre aqui uma outra organização que nós temos que também fazer com que tenha vinculação conosco. Esse acompanhante terapêutico, ele tem que ser capacitado. Não adianta apenas fazer como muitos sistemas de ensino fazem. Vou buscar um estudante de pedagogia, vou colocar ele na classe regular. E a capacitação? Aonde foi colocada a capacitação? Treinou-se esse estudante, treinou-se o professor de apoio com especialização para isso? Não basta pegar um funcionário que está em vias de aposentar e colocar ele na classe regular para que faça esse papel. Nós temos que ter pessoas especializadas para que a aprendizagem seja otimizada. Direito à adaptação curricular, né? Para a realização desse direito, os estados partes assegurarão que adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação, e medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Então, nós temos aí a adaptação de provas, a adaptação de material, a adaptação de atividades, para que nós possamos atender às necessidades providenciais desses nossos alunos. Hoje nós estamos tratando do discente autista na escola, mas elas são asseguradas para qualquer grupo que enquadre dentro da deficiência. Como que nós vamos comprovar isso? O primeiro passo de tudo, um laudo médico e também atestado e declarações de equipe multidisciplinar tem que fazer parte e anualmente ser regularizado na escola. Um estudante pode apresentar desenvolvimentos além do esperados para o ano, podem também desenvolver, pode ser que o desenvolvimento dele fique aquém do esperado. Por isso que é necessário que a junta educacional, uma junta multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, faça em comum acordo sempre relatórios atualizados para a escola. A escola só vai conseguir desenvolver as potencialidades se os relatórios estão atualizados.
Existem muitos pais que colocam a escola, colocam o filho na escola lá, vão colocar numa série, lá no 6º ano, por exemplo, no ensino fundamental 2, e aí levam um laudo para a escola, quando ingressam na escola, naquele primeiro ano, nunca mais apresentam um laudo. E aí, lá no ensino médio, querem que a escola desenvolva habilidades, que a escola desenvolva potencialidades do filho, mas o relatório está lá desatualizado, o laudo está desatualizado, né? A vinculação, os testes clínicos que foram apresentados já estão desatualizados, e é preciso que anualmente sejam feitos esses testes, anualmente sejam feitas essas organizações para que a escola tenha o poder e o papel de otimizar a aprendizagem junto à família. A escola por si só, ela faz dentro do período escolar. A família potencializa para as 24 horas de um dia, para os 7 dias da semana, para os 30 dias do mês, 365 dias do ano. Então, a gente tem que pensar macro para que essa otimização ocorra, para que essa otimização seja fundamental. E aí, vocês me trouxeram lá no chat falando o que precisa. Precisa do Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI. É fundamental que esse PDI seja feito por uma pessoa especializada. No caso, os psicopedagogos fazem e têm o dever de fazer esse plano de desenvolvimento individual, um plano com coerência, um plano com organização, um plano com funcionalidade para apresentar para a escola, de modo que a escola, a partir do plano de desenvolvimento individual, faça o plano, né, educacional individualizado, que é o PEI. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esses dois planos aqui para tentar diferenciar o que é o plano de desenvolvimento individual, o que é o PEI, que é o plano de ensino, né, individualizado, o plano educacional individualizado. Primeiro passo, são diferentes esses dois planos. O plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, ele vai registrar as orientações, né? Ele vai dar um norte, o que é necessário para que o indivíduo desenvolva determinados comportamentos, habilidades, atitudes, essa funcionalidade do PDI. Então, um profissional especializado da equipe multidisciplinar vai montar esse PDI. Pode ser montado por outros grupos de profissionais, além do psicopedagogo? Pode. Se tiver informação para tal, pode sim. Mas, geralmente, toda a equipe multidisciplinar se reúne, faz uma reunião com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psicopedagogo, e a partir das observações da equipe multidisciplinar, o médico também entra como fator fundamental, cria-se o plano de desenvolvimento individual. Esse plano é apresentado para a escola, focando nas habilidades, objetivos, atitudes comportamentais também, para que esse aluno seja potencializado a aprendizagem dele. Ele é utilizado também para aprimorar as competências profissionais. A gente tem que pensar no PDI, não só do nosso aluno, lá no primeiro ano do ensino fundamental 1, lá na fase de alfabetização. É fundamental também lá, mas pensar macro, que esse aluno ele faz um processo educacional, ele sai também lá no final do ensino médio, e a gente tem que focar em dar autonomia para esse aluno, dentro, né, das suas singularidades, dentro das suas perspectivas. Esse aluno, ele tem potencial para o mercado de trabalho, ele tem potencial a ser trabalhado, nós temos que focar tudo isso lá, focando lá no final. Esses objetivos que a gente traça dentro do PDI, que a gente organiza dentro do PDI, ele vai alcançar as esferas da vida desse aluno, tanto dentro da escola como fora da escola. Lembrem-se, a escola é uma esfera micro da sociedade. Nós sabemos que, dentro da perspectiva social, a escola revela como comportam-se os sujeitos daquela comunidade, como comportam-se os sujeitos daquele vínculo e grupo social. Portanto, nada mais
funcional do que pegar esse plano, organizar com a equipe multidisciplinar para que os objetivos sejam alcançados dentro das esferas aí, para o pleno desenvolvimento, né, desse indivíduo que nós estamos tratando aí, sendo nosso aluno nesses momentos aí que a gente está tratando. O PDI ele tem que ser claro e específico, gente. Não adianta fazer um PDI rebuscado, cheio de trâmites e português rebuscado, se a escola não comprar essa ideia. Tem que ser objetivo, específico e claro, tanto quanto a metas, estratégias e prazos. Particularmente, meu PDI, ele é um PDI de tempo micro. Eu não penso no ano inteiro. Existem profissionais, não é errado que isso seja feito. Existem psicopedagogos, que geralmente é quem redige esse plano de ensino individualizado, quem vai de desenvolvimento individualizado é quem vai fazer a amarração com a equipe multidisciplinar. Geralmente fazem um plano para um ano inteiro. Nós temos que pensar que o nosso aluno ele muda as suas perspectivas, muda seus objetivos, com prazos diferenciados do que um ano inteiro. Então, nós temos que trabalhar nessa perspectiva de pegar esse plano e colocar um prazo não macro de um ano, não macro de 2 anos, mas um prazo menor. Esse plano ele pode ser atualizado e organizado funcionalmente, e deve ser assim, para que os objetivos sejam aprimorados. Objetivos que foram vencidos sejam colocados no modo stand-by e a gente coloque aí os outros objetivos no lugar, para que tenha funcionalidade, para que tenha uma vinculação certeira com o nosso aluno, né? Com todas as questões individuais que esse aluno vai ter, e uma série de fatores e contexto, os PDIs são personalizados e únicos. Cada aluno, cada discente autista vai ter suas especificidades. Eu já vi muitos PDIs, cópias, e isso não pode ocorrer. Não adianta pegar o João e copiar o PDI para o Pedro, para a Maria, para a Sabrina. Não adianta. Cada um vai ter as suas especificidades. Ora, vínculos comuns, ora, diversificados. Mas é fundamental que seja pensado o plano de desenvolvimento individual para aquele indivíduo. Cada um na sua potencialidade. Lembrem-se que nós temos, nesse momento, a chance de desenvolver, né, e dar autonomia para esses alunos. E caso nós peguemos um plano aí de outra pessoa, um plano já feito para outra pessoa, e só copia e troca o nome, a gente tem que ter a vinculação e a ética de pensar que as potencialidades daquele ser serão tolhidas. Então, a gente tem que pensar nessas perspectivas macro aí, né? Portanto, os objetivos são de pessoa para pessoa. Temos que respeitar, né, as necessidades de aprimoramento ao longo do tempo, os objetivos que essa pessoa está inserida aí dentro da educação. E aí a gente tem a outra questão. Nós temos o plano de ensino individualizado, plano educacional individualizado, né, que é o PEI. A sigla é a mesma, algumas regiões aí dentro do Brasil só mudam um pouquinho o nome aí, mas é a mesma coisa. O que é o PEI? É um documento que é elaborado pelo professor a partir de uma avaliação do aluno com necessidade educacional específica. O que isso quer dizer? É fundamental que o PDI esteja na escola para que o professor possa criar o plano de ensino individualizado. O professor de matemática vai dar aula para o 6º ano de conjunto dos números naturais. É fundamental que o aluno autista também esteja vinculado ao conjunto dos números naturais. Nossa, mas academicamente ele não vai estar com a mesma matéria que os nossos alunos. Aí a adaptação curricular. O que o meu aluno ele sabe, o que meu aluno conhece, o que o meu aluno tem noção para que eu possa trabalhar o mesmo conteúdo com ele, adaptado aos seus saberes, para desenvolver os saberes, não deixar ele ali perdido. Em sala de aula, nós percebemos muito isso. Um plano de ensino individualizado que não é construído, que não é vinculado, muitas vezes torna o ensino falho,
para os nossos discentes autistas. O aluno fica perdido na sala de aula, o aluno fica perdido ali dentro daquele contexto, o aluno fica perdido sem saber o que está acontecendo. Primeiro, não se preparou o limite de tempo, o que aquele aluno ia fazer, dentro de qual prazo estabelecido, como seria organizada essa questão com o aluno. Em segundo lugar, não foi trabalhada a vinculação do conteúdo, está se dando aula de ciências dentro da sala de aula e o aluno colorindo, ligando a pessoa à sua sombra. Qual é a vinculação do conteúdo de ciências com isso? Está falando sobre a sombra, sobre o movimento celeste, a sombra que o Sol faz dentro na Terra, a Lua também projeta na Terra. O que tem feito sobre isso? Muitas vezes nós percebemos que os conteúdos não têm vinculação com o aluno ali dentro da sala de aula. Os alunos estão fazendo uma redação de português e o nosso aluno está colorindo um desenho que não tem vinculação nenhuma. Vamos trabalhar com esse aluno as potencialidades dele, né? Sabemos das limitações, por isso que eu deixo claro, cada caso é um caso. Tem alunos que têm comorbidade, que não dá para ficar 50 minutos sentado dentro da sala de aula. Aí a gente faz o quê? Faz a vinculação na sala de aula de um tempo com ele e depois leva ele para outro ambiente, para ele se acalmar, para ele fazer. Às vezes a atividade que o professor vai fazer na sala de aula, ela gera um estresse, ela gera barulho. Nós sabemos da audição seletiva também, que os discentes autistas apresentam. Então, nessa vinculação, o que é feito? Pega-se o aluno e organiza a atividade para ele fazer também. Por isso, o atendente terapêutico, o professor de apoio, é fundamental nessas horas também, para que ele possa desenvolver as potencialidades do aluno. Vai tirar o aluno da sala para desenvolver potencialidades, porque o ruído está alto, porque a atividade que vai ser feita vai causar um estresse, pode gerar uma crise para o aluno, não porque aquele aluno não é compatível com o que está sendo ensinado. Essa vinculação tem que ser organizada dentro das escolas. É fundamental. O PEI, ele tem que ser aprovado pelo estudante, caso seja maior de idade, caso tenha aí a sua emancipação feita, né? Ou pelos responsáveis pelo estudante, no caso de menor de idade ou cognitivamente não apto, né, a responder por si. Então, nós temos que ter esse plano vinculado à família. Os objetivos que a escola ali colocou para que esse plano de ensino seja realizado são os objetivos que a família espera da escola. Às vezes a família espera que a escola prepare esse filho para o mercado de trabalho. E às vezes a escola quer preparar só academicamente o aluno. Esses objetivos têm que ser vinculados, têm que estar em comum acordo, para que todos possam corroborar para a aprendizagem. É fundamental, né, que o professor possa acompanhar o desenvolvimento do aluno e mudar as estratégias, né, conforme a observação na sala de aula. Por isso que o aluno tem que estar sob os olhares do professor e não colocado numa sala, numa biblioteca, num cantinho. O professor tem que ter essa vinculação com o aluno, porque o plano de ensino ele pode mudar de uma semana para outra, o plano de ensino ele pode mudar de um dia para o outro. Os objetivos têm que estar claros, eles têm que ser claros, eles têm que ser funcionais. Não adianta colocar metas macro que o nosso aluno nunca vai cumprir. A sensação de impotência para a família, a sensação de não vinculação, não aceitação será enorme. Então, é fundamental que esses elos sejam muito bem elaborados e organizados. O plano de ensino individualizado, ele tem que ser composto de informações gerais sobre o estudante. É fundamental que os professores tenham essas informações. Quem são os pais, quem geralmente, como foi a concepção, se teve ou não se tem ou não comorbidade, se apresenta ou não algum problema de saúde. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Um professor de educação física
para montar o seu plano de ensino individualizado ali para o seu aluno, que não tem o PDI bem elaborado, o PDI com essas informações, e não sabe que o seu aluno apresenta problemas cardíacos, comorbidades cardíacas, ele pode gerar ali até a morte do aluno, no praticar as atividades, no desenvolver as atividades. É fundamental que a escola tenha esse PDI atualizado, com a junta médica, com a equipe multidisciplinar, para que o professor tenha esse embasamento e tenha também um material de referência para preparar suas aulas, para organizar seu plano de ensino, o seu plano de aulas aí para o seu aluno. A formação docente, ela tem que ser bem realizada, constante, aprimorada e otimizada. Pessoal, aquela ideia lá atrás do professor que não tinha acesso à informação, que não tinha formação, acabou. Essa é uma ideia que desde 2010 já não faz parte mais da literatura, já não faz parte mais de encontros especializados. É uma ideia que tem que ser tirada do mapa. O professor hoje ele tem plataformas que ele pode consultar de ensino, cursos de especialização que podem ajudar na sua formação. E aí vem a dúvida: o professor tem que pagar por isso? Sistemas de ensino, pela legislação, são condicionados a dar a formação para o professor. Então, não necessariamente o professor pode, por si só, buscar essa formação também, mas os sistemas de ensino também têm essa obrigação de dar essa formação para o professor. Sejam através de especializações, seja através de formação continuada, mas a formação ela tem que ser bem realizada. Essa perspectiva de só o professor dar um conteúdo, dar uma provinha para os alunos, dar uma aula, ela sai da ótica até dos alunos típicos. O professor hoje não é aquele que vai dar uma aulinha, é aquele que vai desenvolver o conteúdo e as potencialidades para que o seu aluno aprenda. Então, essa formação ela tem que ser bem realizada, principalmente em termos, né, da assistência ali ao aluno autista. Por quê? As especificidades que o aluno autista apresenta são inúmeras. E o professor ele tem que ter uma formação ampliada, um olhar ampliado para que a formação chegue e ocorra ali com o seu aluno. Diante de tudo isso, né, eu estou dando algumas pinceladas, porque o nosso tempo não é tanto, né, para a gente falar, entrar em muitos detalhes. Então, dei algumas pinceladas aí com vocês para a gente falar. Como é que a gente vai avaliar, então, um autista dentro da escola? Primeira questão que a gente tem que ter na memória é que cada autista, né, cada autista ele tem a sua especificidade e sua necessidade. Não adianta, né, eu vou dar uma prova hoje para todos os meus alunos, o meu aluno autista também vai fazer. Pode ser que esse aluno tenha habilidade para fazer a prova, pode ser que ele tenha, nesse momento, né, alguma crise, de acordo com o que estiver acontecendo ali. Então, cada autista vai ter as suas necessidades, a legislação dá direitos, então nós vamos organizar de acordo. Talvez a avaliação que eu vou fazer com esse autista não seja avaliação formal, seja avaliação processual. Eu vou avaliar cotidianamente esse autista, seja por portfólios, seja por avaliações padronizadas. Como que vai ser essa formalização? Tem que estar bem vinculada entre escola, família e o plano de desenvolvimento individual e o PEI, plano de ensino individualizado. Tem que estar bem ali alicerçado. O foco do nosso aluno tem que ser na aprendizagem. O que nós podemos utilizar para essa aprendizagem ocorrer de uma forma considerada, uma forma otimizada? O hiperfoco que esse autista pode apresentar. Ele tem hiperfoco em dinossauro. Então, nós vamos trabalhar matemática utilizando como hiperfoco o dinossauro. Vou trabalhar, então, redação, vou trabalhar construção, né, para as construções, com esse hiperfoco ali aliado. Lembrem-se que uma redação para um autista pode ser diversificada. Uma redação pode ser através
de sequenciamento de imagens, da escrita de pequenas frases, ou até mesmo de um texto alongado. Vai depender ali de qual é, né, o nível intelectual, qual é o nível acadêmico que o seu aluno tem. É olhar para a sua especificidade, é olhar para a sua individualidade, é olhar para o que ele pode oferecer também, dentro das suas potencialidades. Os instrumentos diversificados para avaliar. Ninguém precisa avaliar um autista apenas com a prova formal. A gente pode, através da oralidade, também avaliar. A gente pode também, através de ações, avaliar, organizar, né, formas que esse aluno seja avaliado também, para que a gente tenha a gente consiga mensurar os avanços que ele conseguiu, tendo como base o plano de ensino individualizado. Os objetivos ali têm que ser alicerçados para serem cumpridos. Potencializar esse aluno e não punir para avaliar, né? Potencializar, não colocar esse aluno, você vai fazer essa prova durante 3 horas, você tem 3 horas para fazer essa prova aqui, não pode levantar, não pode fazer nada. Potencializa a aprendizagem dele, não pune para avaliar, né? Porque muitas vezes esse aluno pode gerar crises, dependendo da forma como for direcionada essa avaliação. A escola é um elo para dar asas e não para colocar preso em gaiolas os nossos alunos. Essa é a visão da escola do século XXI, não da escola do passado, do século passado, a escola da era vitoriana, que era um quadro de giz e o aluno tinha que apenas ser uma tábula rasa. O professor passava, o aluno copiava e a aprendizagem ocorria por repetição. Não só isso mais, a aprendizagem pode ser potencializada de diversas formas com cada aluno. Para a gente dar uma reflexão aí, né, Blaise Pascal ele fala o seguinte, puxando um pouquinho para o lado da matemática. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Todos nós temos potencialidades. O nosso aluno ele pode aprender dentro das suas especificidades. O nosso aluno ele pode aprender dentro das suas singularidades. O que nós não podemos deixar é que as oportunidades de ensino e aprendizagem sejam passadas pela escola, pela família, sem vinculação. É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que refletir, né, dia após dia aí, para a gente poder trabalhar, para a gente poder tratar e diversificar essa aprendizagem aí, né? Eu encerro nesse momento essa explanação para a gente poder conversar um pouco também, para ouvir vocês um pouco, né? Para ver suas questões, as suas dúvidas, suas queixas. Eu estou vendo aqui que o pessoal está comentando algumas coisas, né, no chat aqui. E a gente pode dar uma olhadinha para ver o que está sendo falado. E quem tiver alguma questão para poder perguntar, eu estou à disposição também, tá? Alguns estão falando aqui do PI, que é fase de curto prazo, muito bem, sempre revisado, isso é fundamental, né? Cada um cuidando ali do seu vínculo, das suas organizações. Não dá para a gente ficar lendo todos, não, mas estou aberto agora, nesse momento, né, às dúvidas, questões que vocês possam ter. Quem quiser abrir, colocar a mãozinha aí agora, eu vou parar de compartilhar minha tela. Se alguém quiser fazer uma pergunta, já pode aproveitar, agora é a hora. Eu gostaria. Sim. Posso? Então, Leandro, eu sou a Simone, tá, da Secretaria Municipal de Educação aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá? Eu gostaria, sim, que você pudesse, pela tua experiência, nos passar um pouquinho sobre de que forma a gente pode fazer essa avaliação diagnóstica do aluno com deficiência ou até mesmo do aluno autista de forma remota, porque a gente está com algumas angústias aqui nas salas de recurso e a gente está fazendo um estudo bem aprofundado com relação a essas avaliações. Por quê? Faz mais de um ano que a gente não está com esse contato com esse aluno. E a nossa rede, ela é muito diversificada. Então, a gente tem autistas, né, com leves, autistas
bolsistas graves, e que a gente está fazendo as atividades, envio de atividades não presenciais, só por esses envios. E raramente a gente tem o retorno desses envios, entende? Então, assim, ó, é uma dificuldade muito grande para a gente saber, assim, ó, esse ano, iniciamos 2020, aulas regulares, março já interrompeu, a partir de março já começou o ensino remoto, e a partir daí a gente não teve mais o contato com eles. E de que forma agora iniciar 2021, sabendo em que processo, aonde esse aluno se encontra, para a gente conseguir realizar essas atividades adaptadas. Eu acho que essa é a nossa maior angústia com relação à avaliação. Simone, eu compactuo das suas angústias, também sou professor de educação básica, sei o que vocês estão passando, porque muitas vezes a gente fala do lado do psicopedagogo, que é o que está na clínica, mas eu também estou do outro lado enquanto professor. Então, entendo tudo que você está falando, porque muitas vezes nós fazemos a vinculação com o nosso aluno, a gente manda mensagem, a gente deixa recado, a família não dá retorno, a família não manda, a gente manda atividade, a família nem manda um oi, não devolve a atividade. Tem pessoal que o professor tem um trabalho de preparar a atividade, de pensar naquele aluno, de organizar aquela atividade, e é um desrespeito com o professor também, porque a família nem pega atividade na escola, muitas vezes. Tem família que nem na escola pega atividade, ou a gente manda pelo telefone para o pai, para a família. Muitas vezes a gente vê que eles visualizou, mas não dá nenhum retorno. Então, compactuo totalmente com o que vocês têm falado e entendo. E o que nós temos que pensar? Por isso que eu volto na ideia que eu comecei. A família tem que comprar essa ideia. Porque muitas vezes o professor é cobrado. O professor é cobrado pela Secretaria de Ensino, o professor é cobrado pela família, o professor é cobrado pela escola para fazer a sua parte. Mas o professor, às vezes, faz a parte, mas a família não faz a parte. Por isso que eu comecei falando do que precisa. A família tem que ser parceira da escola. Como que vocês vão pegar esse aluno distante para poder avaliar se não tem o material de retorno? Não tem como avaliar, é bem claro, infelizmente não tem nem como avaliar esse aluno se a família não der o apoio, se a família não comprar essa ideia que nós estamos trabalhando para otimizar o filho dele. Uma criança que não é otimizado, um adolescente que não é otimizado dentro, né, do seu ciclo de desenvolvimento aí, muitas vezes, lá na frente, esse efeito é sentido pela família. E com o adulto, fica um adulto sem autonomia, um adulto sem vinculação, sem conhecimento. E aí, nós, enquanto professores, nós cobramos muito de nós. Mas eu tenho que trazer para o aluno, meu aluno tem que fazer, a gente tem que fazer, o nosso aluno tem que fazer, a gente tem que fazer essa vinculação. Mas a família, se não apresenta essas questões, como que nós vamos fazer? Cada casa, cada cidade vai ter uma especificidade. Tem família, Simone, e tem escolas que entraram como um acordo de levar o aluno individualmente na escola e as salas de atendimento educacional especializado, a sala de multimeios, a sala de atendimento educacional especializado, atendem individualmente o aluno com hora agendada, para que ele possa ali, né, ser avaliado e também trabalhar as potencialidades desse aluno. Essa é um critério que tem que ser analisado com a escola, com o sistema de ensino da rede. Outra questão que eu tenho que falar também, muitas vezes, quem faz as atividades não é o nosso aluno, o pai faz pelo aluno e entrega. Por isso que eu volto para a família de novo. A gente está jogando como se fosse um jogo de futebol com as pessoas, né? Todo mundo quer fazer o gol, e o gol é a aprendizagem do nosso aluno, o gol é nosso aluno independente, o nosso aluno com otimização. Mas se a família pega aquela atividade do aluno, o pai faz a atividade para o aluno e entrega para a escola, que material que a escola tem para provar que aquele aluno não fez aquela atividade? Não tem. Fundamentação não tem. A atividade foi entregue, o aluno está apto para fazer a atividade. A família tem que comprar essa ideia. Se a atividade foi pensada para o aluno, é o aluno que tem que fazer.
que seja feita errado, mas que seja feita pelo aluno, para que a gente possa, através dessas atividades, verificar. Periodicidade, Simone. Essas atividades têm que ter um período, né, dentro dessa pandemia, que a gente não sabe o fim dela, a gente não sabe quanto tempo mais nós vamos ficar nesse sistema híbrido, remoto, híbrido, presencial. A gente precisa de um direcionamento dessas atividades. Essas atividades têm o comprometimento de serem feitas em 15 dias. E os pais têm que ter essa vinculação de devolver em 15 dias, porque 30 dias são 15 dias a mais do que a gente pensou e as habilidades podem ficar cada vez mais defasadas dentro desse tempo. Otimizar, pensar além. Eu sugiro, Simone, em primeiro lugar, fazer uma sensibilização aos pais. Eu não penso nesse momento aos filhos, eu penso aos pais. Porque essas atividades não estão chegando na escola. Se as atividades não estão sendo realizadas, é porque os pais não fizeram essa vinculação. Os pais não compraram essa ideia. Os pais precisam ser sensibilizados primeiro, para que depois os filhos sejam sensibilizados e o processo flua, né? E não o contrário. Não adianta a gente pensar no filho se o pai não comprou a ideia, porque quem vai fazer essa vinculação de você tem que fazer a atividade agora, meu filho, vamos sentar e vamos fazer essa atividade, é o pai nesse momento de pandemia. Nesse momento, né, as famílias estão aí totalmente cansadas. Ficar com um filho em surto, né, dentro de uma casa é difícil. Eu entendo os pais, eu entendo as mães, não é fácil. Como que você constrói isso com seu filho não entende que ele está proibido de contato, de ir na pracinha, de sair de casa, para não ter que se vincular, porque muitos dos nossos discentes não usam máscara, né? Não estão usando máscara porque não adaptam, ou às vezes têm aflição com a máscara, não foram construída a ideia com eles. A pandemia veio e simplesmente foram isolados da escola, as famílias muitas vezes nem construíram essa ideia com o filho. Pensou-se que seria uma coisa momentânea, de uma semana, um mês, dura-se um ano, não sabemos se durará 2 anos ainda. A vacina vem, mas vem a passos lentos, né? Vem a conta-gotas. A vacinação em massa, não sabemos quando se dará. As escolas voltarem ao atendimento e os professores não estando vacinados, é um perigo também aos professores. Nós somos pessoas vulneráveis, nós temos contato com nossas famílias, contato com vários alunos, né? Pode ser uma contaminação em massa. O ambiente das escolas muitas vezes não são favoráveis. As escolas faltam elementos básicos para a higiene, como água, sabão, em muitas escolas públicas brasileiras, principalmente. De álcool gel para todos. Então, nós temos que ter várias questões aí para pensar além. A gente pensa além. Então, Simone, eu acho que a sensibilização da família nesse primeiro momento é o fundamental, para depois chegar ao aluno, para depois avaliar o aluno. Porque sensibilizando a família, depois pode ser feito até uma organização de plantões para que esse aluno vá para a escola e seja atendido, né? Lembrando que nós temos que atender todos os outros alunos também, mas os alunos típicos, a gente consegue atingi-los com em maior número. Os alunos, né, com desenvolvimento atípico têm ficado relegado aí a segundo plano, muitas vezes sem vinculação, muitas vezes sem acompanhamento. E nós sabemos, gente, que o professor de apoio, o acompanhante terapêutico na sala, ele ajuda muito até os pais. Os pais ali têm uma pessoa para ajudar também nesse desenvolvimento. E sabemos que os pais muitas vezes têm que levar o sustento para casa e não tem com quem deixar o filho ou não tem uma construção acadêmica para otimizar os filhos. Mas é necessário, nesse momento, ir atrás desses recursos. Colocar um autista na frente da tela de um computador para ter uma aula, pode ser que alguns consigam, mas não serão todos. Então, cada autista com sua especificidade, com seu pensamento. Tá, Simone? Espero, assim, ter te dado aí um leque de pensamentos. Nesse momento, eu não te dei uma solução, te dei, assim, ideias para poder ajudar aí dentro dessa perspectiva.
Isso aí. Leandro. Obrigada, Leandro. Ótimo, obrigada.